Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a gente gravar mais esse devocional abençoado, para poder estar dividindo um pouquinho com vocês do conhecimento da palavra poderosa do Senhor. O Senhor, Ele traz para nós hoje um direcionamento para que nós venhamos entender o que é ser ricos de verdade aqui na terra. Pois nem sempre o dinheiro é riqueza, o dinheiro é prosperidade. Precisamos dele, claro, precisamos estar bem, claro, mas a Bíblia diz que uma vida bem-sucedida depende de algo mais. Não é somente de material, como se só de dinheiro. Uma vida bem-sucedida depende de sermos generosos, de termos reciprocidade, de saber nos colocar no lugar do outro. Por que eu digo isso? Olha como diz a Bíblia aqui. Em 1 Timóteo 6, capítulo 18 e 19. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. A palavra de Deus é perfeita. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu fico apaixonada pela palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele traz coisas lindas, esclarecimentos poderosíssimos para a nossa vida. E hoje não é diferente com esta palavra. O Senhor diz o quê? Que nós devemos ser ricos de coisas boas. E o que é coisas boas? Não é uma roupa de marca, não é um sapato de marca, uma joia caríssima. Não, são de boas obras, de generosidade, de humildade. Isso são riquezas incompráveis, como o caráter da gente. Por quê? O caráter a gente não acha na prateleira de um mercado. A gente também não acha boas obras na prateleira de um mercado. A gente não acha no mercado generosidade, reciprocidade, humildade, amor, compaixão, misericórdia, paz. Nada disso a gente encontra na prateleira de loja, nem de mercado, nem de lugar algum. Porque são coisas que nós galgamos quando nós temos uma boa criação e sabemos repartir e sabemos desde sempre que tudo que o Senhor traz às nossas mãos é para que nós possamos transbordar. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão numa certa posição e de repente por um negócio ilícito ou por algo que fez ali sem pensar direito, um negócio mal pensado, que não refletiu direito, não olhou as linhas, como diz, as pequenas letrinhas, e fechou o negócio e quebrou, ficou sem nada. Pessoas desse tipo acabam entrando em depressão porque não sabem lidar com a situação. Porém, o Senhor diz aqui que isso não é riqueza, porque essa pessoa tinha coisas materiais, dinheiro, bens materiais, mas ela não tinha riqueza, ela não tinha prosperidade. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia aqui, disse sem sombra de variação que há pessoas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque tem pessoas que realmente não conseguem sequer dar um sorriso, um abraço em alguém, não consegue estender a mão para um necessitado, não consegue, se acha tão melhor do que não sabe nem sequer onde ele está, anda como se tivesse nojo de pisar no chão. Porém, esse conterrâneo é tão pobre que ele não tem sentimento nem por ele mesmo. O único sentimento que ele tem é pelo dinheiro. Ele nem sequer
consegue ter alguém perto dele ou dela. E vamos dizer assim que isso acontece em todos os sentidos, homem, mulher, que como a Bíblia diz sempre no gênero ser humano, a gente acaba se esquecendo de que muitas das vezes há esse contraste. Mas o que eu digo, não adianta ter riqueza, não adianta ter dinheiro, não, se você não tem ninguém para repartir, se você não tem ninguém para dividir, se você não tem ninguém para sorrir junto com você, para você amar, para você chorar junto, para você brincar, para você se sentir vivo. Você é tão... Muitas das vezes essas pessoas são tão fisgadas, tão focadas em dinheiro, que elas perderam a essência da vida, perderam o melhor da vida. Não usufrui do que tem, porque só galgar mais e mais e mais e mais e mais. Chega em casa tão cansado, toma remédio para dormir, toma remédio para ficar acordado de dia e não usufrui de nada que tem. Tem um bom carro, tem dinheiro para viajar, não viaja, tem um bom carro, só serve para entrar no serviço e voltar. Não sai para dar um passeio, não tira um tempo de qualidade com ninguém. Então, isso não é o que Deus tem para nós. E por isso que aqui Paulo, na carta a 1 Timóteo, que está escrito que para ser rico nós temos que ser generosos, nós temos que ter boas obras, nós temos que estender a mão para os necessitados, estar sempre pronto a repartir. Por quê? A palavra de Deus diz que nós temos que transbordar tudo que Ele nos dá. Mas eu sirvo a Deus e eu não tenho riquezas, mas você tem transbordado o que Ele te deu. O que Ele te deu? Ele te deu dom. Às vezes Ele te deu o dom de orar, o dom de cura, o dom de profecia. Às vezes Ele te deu simplesmente o dom de ser dona de casa. E há histórias lindas de mulheres que foram colocadas no hall de heróis da fé. Porque a mãe de grandes homens foram citadas porque elas foram inteiramente dedicadas a esse papel. E isso é um dom maravilhoso. O Senhor, Ele se agrada de que nós façamos tudo com excelência. O Senhor, quando Ele nos dá um dom, não é preciso que nós venhamos pensar que esse dom tem que nos deixar milionário. Não, nós já somos milionários simplesmente porque o Senhor é o nosso Pai, porque nós temos Deus dentro de nós, porque nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, porque nós temos uma riqueza que ninguém pode nos tirar, que é o conhecimento da palavra. E não só da palavra de Deus, porque todo conhecimento que você adquire, ninguém pode te tirar. Dinheiro alguém pode te roubar, posição alguém pode te derrubar, nome alguém pode fazer uma maracutaia ali e te deixar numa situação ruim, mas o conhecimento que você adquire, ninguém pode te tirar isso. E a sabedoria que o Senhor derrama do céu sobre nós, porque a sabedoria vem do temor no Senhor, também ninguém pode nos tirar. O Senhor hoje te chama a atenção e te pergunta para você, onde você tem colocado o seu coração? Onde você tem estendido a mão para alguém com o coração aberto realmente? Porque muitas das vezes as pessoas ajudam, mas quer que todo mundo aplauda, como os fariseus na época, que iam dar uma esmola, mandava tocar a trombeta para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. Ei, eles já ganhou o galardão dele.
Ele já ganhou a recompensa dele ali, o aplauso do povo. Pois nós temos que querer galardão das coisas que são incorruptíveis. Nós temos que desejar e almejar e buscar galardão das coisas que o Senhor pode nos dar, não que o homem pode nos dar. Porque aqui na terra, se a gente trabalhar, a gente pode ter o que quiser. Ah, mas eu não consegui nada ainda até hoje. Dobre o seu joelho, comece a pedir direcionamento para Deus, ouvir os direcionamentos do Senhor que vem do alto e você vai ver a sua vida mudar. O generoso sempre trilhará o melhor caminho. Não importa quais fórmulas para o sucesso financeiro que o mundo tenha oferecido. Nenhuma delas é tão certeira e eficaz e duradoura quanto aquela alicerçada na Bíblia. Conforme o versículo que lemos, entenda, independente da quantia que temos, precisamos ter o coração doador e grato. O convido a avaliar seu coração e ver como tem lidado com os recursos que Deus tem confiado em suas mãos. Você tem a oportunidade de receber de Deus, celebrar e repartir. Aqui o Senhor está nos dando um direcionamento através dessa palavra hoje, para que nós venhamos plantar. Por que plantar? Tudo que você faz para o órfão, para a viúva e para o necessitado, você está plantando em boa semente. Mas se você tem tentado derrubar, tirar e enganar pessoas menos favorecidas, porque acha que elas são ingênuas ou porque elas são alvo fácil, aí tem um Deus que cuida de cada um deles. Não se esqueça disso. Porque mesmo que o homem não cuide, o Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Quando nós somos fiéis a Deus, o Senhor não permite que ninguém toque. Então somos sim pequenos, mas temos um Deus grande que cuida de nós. E essa é a nossa maior riqueza. Eu digo que podem me tirar casa, carro, dinheiro, roupa, tudo. Podem me enganar, pedir dinheiro e não pagar. Podem pegar o que é meu e achar que vai ficar por isso mesmo, não devolve, se faz de bobo. Podem fazer o que quiser, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. E mesmo que em qualquer circunstância você pense que Ele não age, Ele está agindo. E mais cedo ou mais tarde você vai ver o meu Pai, oh glória a Deus, aleluias, o meu Deus fazer uma reviravolta na minha vida. E se você é fiel a Deus, não se preocupe se as pessoas têm te humilhado, têm pisado em você, têm feito tudo isso que eu falei aqui. Não se preocupe, porque o seu Deus é um Deus que cuida de ti. Eu sei que esta mensagem foge um pouco do contexto do que eu estava falando no começo, mas o Senhor diz que tem alguém que precisa ouvir isso. Então, não se preocupe, todos aqueles que se levantaram contra você vão sentir e saber que você tem um Pai que cuida de você. Você aqui na terra pode não ter ninguém que levante para te defender, mas você tem um Deus todo-poderoso, justo juiz, que te defende, que te ama e manda te dizer que Ele está entrando e vai mostrar para todos esses que tentaram te derrubar, te humilhar, que tiraram o que é seu, que você tem um Pai e que Ele vai agir em seu favor.
Tome posse dessa palavra, tome posse dessa vitória, porque a nossa maior riqueza é servir ao Senhor, é dizer que eu sou filha desse Deus Todo-Poderoso. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.